vocês, ok? Tá bom? Então, vou aqui continuar aqui na apresentação. Pronto. Se vocês todas estiverem... Espera só um minutinho aqui, para eu poder ter acesso. Bem, se vocês todas já estiverem aí, estão me ouvindo, pode dar um joinha, por gentileza. Ok, obrigada então. Eu parei o meu pensamento quando eu estava falando para vocês, concluindo aqui, que então essas crenças, elas são um conjunto de, como eu posso dizer? Um conjunto de... Vou aqui, não, eu vou falar que era um conjunto de crenças, mas não é isso. É um conjunto de situações, de experiências que passamos na nossa vida e que elas podem acontecer em qualquer área da nossa vida. Mas como nós estamos tratando aqui da área financeira, então nós estamos aqui aplicando no nosso pilar, na nossa área financeira. Tudo bem? E eu também deixei claro para vocês que existe uma solução para que essa crença ela seja transformada. Que é quando nós, então, quando nós reeducamos, vamos falar assim, essas crenças naquilo que a gente consegue diagnosticar nos nossos pensamentos, na nossa comunicação, no nosso tato, no nosso olhar. Então, a cada dia, nós temos que, quando identificamos uma crença que nos limita a poder se posicionar, que nos limita a poder sermos uma pessoa de sucesso na nossa profissão, de sermos uma pessoa com a nossa vida financeira ajustada. Quando a gente identifica essa crença, a gente tem que, tipo assim, parar, refletir, e em seguida falar assim, ó, qual é a maneira certa de poder qual é a maneira certa que eu posso fazer isso, que eu posso corrigir essa crença para que ela não mais me limite, ok? Bem, seguindo então, aqui no nosso próximo slides, eu vou entrar com um versículo bíblico, porque eu não falei, mas eu vou falar agora que tudo isso que eu tenho feito, essa minha aprendizagem, nesse meu processo da educação financeira, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque foi através do conhecimento da Bíblia que eu cheguei à consciência de que a maneira como eu administrava a minha vida financeira estava errada. Se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora que a Bíblia, ela tem mais de 2.200. Bem, se a Renata ou a Sônia puderem me ajudar, porque começa com 2, isso eu tenho certeza. Mas ela tem muitos versículos na Bíblia que ensinam sobre educação financeira e que eu desconhecia esse ensino. Porque eu tinha, além das crenças que eu tinha medo de falar sobre dinheiro. Até que então, no ano de 2012, quando eu tinha mais ou menos aí a idade de uns 35 anos, né? Eu fui atraída por um curso de educação financeira que se chama CRAU, que significa coroa, que é uma vida financeira à luz da palavra de Deus. E ali eu fui, graças a Deus, como eu li aqui para vocês sobre crenças, eu fui ali confrontada e eu fui também impactada pelo ensino que esse curso me trouxe, tá bom? Esse curso é um curso oferecido até hoje pela Universidade da Família. Algumas pessoas que estão aqui no grupo também já fizeram esse curso, fizemos juntas, e quando nós saímos desse curso, nós falamos assim, nós não podemos ficar com este curso somente para nós. E foi quando, então, nós fizemos um grupo e nós começamos a ministrar esse curso para as pessoas que assim tinham interesse. E foi aí, através deste curso, que a minha libertação financeira começou a acontecer,
tá? Bem, o que acontece? Nesse versículo que está escrito no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, 11 e 12, na linguagem NVI, diz assim, teu, e é plural mesmo, na Bíblia está assim, tá? Não está errada a escrita. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Esse versículo, se você ler ele várias vezes, você vai começar a entender e a compreender e a dar o verdadeiro significado para ele. Que tudo, exatamente tudo o que nós vivemos, tudo que nós temos, tudo que nós merecemos, tudo que nós conquistamos vem de Deus, né? E aí o que acontece? Quando eu chego a essa consciência, que foi o que me impactou, eu falei, espera aí, então significa que o meu trabalho é de Deus? E aí o curso me ajudou a ter consciência que o meu trabalho foi um presente de Deus. Se o meu trabalho foi um presente de Deus, todos os recursos que eu recebia também eram vindos, né? Veio de Deus. A saúde que eu tive para trabalhar vinha de Deus. E aí eu comecei a ter consciência. E eu posso falar para vocês que essa consciência ela foi cada vez mais aperfeiçoando, ela foi crescendo, ela foi se transformando dentro de mim para eu poder hoje chegar nesse nível que eu estou. E eu vou falar para vocês, esse nível de conhecimento, de entendimento, não é só para mim, é para cada um que se posiciona, que quer dar este passo de falar assim, se eu estou hoje como posso dizer, no estágio de devedora, então eu quero sair desse estágio. Eu quero sair deste degrau. Se eu estou no degrau mediana, não sou devedora, porém não sei guardar para um sonho, eu também quero sair deste degrau. E se eu não sou devedora, não estou na média e eu já tenho recursos e posso oferecer conforto para mim, para minha família, eu também posso dar um passo maior. Entenderam? Por quê? Porque o Senhor Deus é o principal agente, ele é o principal interessado de querer que nós, eu e você, cada um de vocês que está aqui participando dessa noite, para ter a sua vida financeira totalmente saudável. E aqui vai uma chave. Se vocês estão assim atentos ao que eu falei, mesmo que às vezes haja aqui alguma empolgação da minha parte, ou até mesmo uma colocação verbal errada, ou até mesmo um vício errado, né? Um vício verbal, mas eu já dei aqui pelo menos duas chaves para vocês, que foi a chave de você trazer uma oferta diante de Deus ai, me fugiu aqui, me ajudem aí, por gentileza, com o conceito certo, como que diz? Espera aí que eu estou procurando aqui a palavra. Ai, me ajuda, Deus. Com o sentimento, mas não é o sentimento. Deus, ele olha muito para a nossa... É a motivação, Elma. Muito obrigada, muito obrigada. Motivação, é isso mesmo. Deus, ele olha muito para a motivação do nosso coração, tá? Então, quando eu já trouxe a chave da motivação de uma oferta, eu já trouxe aqui para vocês a chave, né? De nós podermos sermos conscientes de que tudo que nós temos, de tudo que nós primeiramente não ter, mas de tudo que nós somos, é o Senhor, né, que trabalha nas nossas vidas.
E aqui, essa outra chave que eu vou apresentar para vocês é a chave da mordomia. E é por isso que eu coloquei aqui para vocês este ser um bom mordomo. Este ser um bom mordomo, olha aqui, no próximo slide. O que é ser um mordomo? No dicionário diz que o mordomo, ele é um administrador de uma casa ou de um estabelecimento por conta de um próprio dono. O mordomo em si, ele não é o dono daquilo que ele está gerenciando. O mordomo é o que prepara, é o que dirige uma festa, uma organização, um evento que vai acontecer na igreja ou em qualquer lugar que a ele for colocado essa responsabilidade e esse compromisso. E então, eu quero chamar a sua atenção para poder você também ouvir este versículo que eu vou ler aqui para vocês, que está no livro de Lucas. Você, por favor, nós não temos tempo suficiente aqui para poder você ali, abrir a sua Bíblia, mas você pode anotar, né? Aqui, e ele está aqui no próximo, não, desculpa, peraí, aqui, ó, ele está aqui no próximo slides, e eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Está no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. E eu quero chamar muito, mas muita atenção de vocês para isso. Sabe por quê? Porque nós, como filhos de Deus, a gente pensa que o dinheiro que nós administramos não tem nada a ver com Deus. Mas aí existe um erro, uma falta de conhecimento, uma ignorância por não saber o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque este mordomo, o qual a Bíblia está se referindo, o qual Jesus está falando para os seus discípulos, este mordomo sou eu e é você nessa noite que está aqui. E essa prestação desta mordomia, ela com certeza vai acontecer. E é esta mordomia que nos faz ser vitoriosos, que nos faz ter uma vida de sucesso financeiramente ou uma vida de insucesso. E isso está na escolha do que fazemos. Então, só voltando aqui os slides, eu coloquei assim, ó, só mais um versículo para reforçar esse ensinamento que eu trouxe aqui para vocês. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, todas as riquezas deste mundo, que não é um mundo íntegro, ele é um mundo ímpio, como a própria palavra de Deus está dizendo, como é que vai ser confiada as verdadeiras riquezas quando nós estivermos um dia na glória com Deus? É lógico que lá na glória não haverá riquezas, impróprias, riquezas, como posso dizer? Riquezas, riquezas materiais. Não é riquezas materiais, que também existe aquela riqueza que é uma riqueza, uma riqueza, bem, tudo bem, me falta às vezes, infelizmente, aqui a palavra certa, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Deus, quando nós estamos aqui, Ele está falando assim: hoje, diante da sua vida financeira, você tem o papel de exercer uma mordomia. Cabe você exercer uma mordomia segundo a minha vontade, segundo o meu ensinamento, segundo o que a Bíblia, à luz da palavra de Deus, tem para você, ou segundo este mundo. E aí, como é que Deus vai confiar
a verdadeira riqueza nas nossas mãos se nós não sabemos agir com diligência, com confiança, entendimento. Vocês me compreendem? Ok, então pronto. Se vocês estão me compreendendo, tá tudo certo. E aí agora nós vamos aqui para essas características do que era ser um bom mordomo. O bom mordomo, ele reconhece que o seu negócio, se tem aqui algum empreendedor, se tem alguém aqui que é dono, que é empresário, que o seu trabalho, ele pertence a Deus. Se ele pertence a Deus, então nós também devemos obedecer os princípios que a palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina sobre o nosso trabalho, sobre o que fazemos, né? E esse é um dos princípios que está aqui, o que eu li para vocês em Lucas 16:11, que é administrar bem. E aqui eu vou fazer um parênteses, sabe? Eu não conseguia entender quando existia um versículo que falava que os filhos das trevas, eles são mais diligentes do que os filhos da luz. Eu não conseguia compreender isso. Mas aí, nesse processo que eu tenho vivido, o conhecimento que eu tenho adquirido, algumas pessoas com quem eu tenho tido a oportunidade de conviver, isso para mim é muito claro. Nós, às vezes, dentro da nossa vida, na igreja, a gente pensa assim, a vida é somente isso. Eu usava um termo verbal que eu falava assim, alguém me perguntava, como é que está a sua vida na área X, na área Y, na área assim, na área qualquer que seja, e eu muitas vezes eu respondia assim, tá tudo bem, eu estou levando com a barriga, eu estou empurrando com a barriga. Então, muitas das vezes, o comodismo, a estar na zona de conforto, leva você a estar nessa posição. E quando eu tenho a experiência de ver outras pessoas, lógico que eu não estou generalizando esse conceito para ninguém, mas isso é uma percepção de construção do que eu tenho visto nesse meu processo. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que são, sim, que são ambiciosas e que elas querem aprender, elas querem melhorar, elas querem mudar de degrau. E eu falava, nossa, onde que estava isso no meu interior? Eu lembro-me que eu não sabia a diferença entre duas palavras, o que era ambição e o que era a palavra ganância. Ganância, eu não sabia. Eu pensava que ganância e ambição, elas tinham o mesmo significado no dicionário português. Até que então, nesse meu processo, eu descobri que ambição é algo que vem do meu interior. Eu ambiciono ter a minha vida financeira saudável. Eu ambiciono ter um pouco mais de conforto, deixar de ser devedora, deixar de ser, deixar de pegar empréstimo, deixar de ser viciada. Eu tinha um vício. Eu tinha o vício de pegar dinheiro emprestado no banco. Eu tinha um vício, que era o vício de usar todo o limite do meu cheque especial e ter que ir lá cobrir com o salário que caía. E, às vezes, no próprio dia, o salário era acreditado na minha conta corrente e eu em alguns momentos, já estava no limite. Eu era uma pessoa que eu vivia. Eu não vou falar que a palavra que eu sobrevivia, porque sobrevivia é um outro termo que nos limita. Deus nos chamou para viver e para viver uma vida em abundância e não para sobreviver. Então, eu vivia, né, do limite do meu cheque especial, tá bom? Vocês conseguem me entender? Pois bem, é isso que acontecia. Até eu já perdi aqui o fio que eu estava falando, mas vamos voltar aqui. Essa mordomia errada, esse conceito que eu tinha, mas que hoje isso foi transformado no meu interior. Então, eu passei a reconhecer que
o meu trabalho, que os recursos que até então eu não sabia e que eu recebia, eles vêm de Deus e que eu preciso verbalizar, abençoar, acreditar que o que me chega na minha mão veio de Deus, mas que Deus tem mais para mim, que Deus quer acrescentar mais na minha vida, mas que isso depende somente de mim, que foi lá na explicação do primeiro slide sobre a autorresponsabilidade. Ok, gente? O gerenciamento e administração, eles devem ser feitos com responsabilidade, com compromisso, com honestidade. E é fácil eu falar isso para vocês, porém, me faltava esse conhecimento. E é por isso que eu estou enfatizando muito isso aqui, com a minha força verbal aqui, com a minha força corporal, porque nós precisamos, eu tenho convicção disso, que aonde nos falta conhecimento, há em nós uma ignorância. E é essa ignorância que eu também tinha uma noção errada, eu falava assim, mas ninguém pode me chamar de ignorante. Eu sei ler, eu sei escrever, mas na realidade eu era uma ignorante administrativa. Eu era uma ignorante financeira porque eu não fazia as coisas de maneira certa. Mas foi depois que eu comecei a aprender, a colocar em prática, a dar consistência, a poder, como posso dizer, compromissada ali a repetir quando não dava certo, foram que esta chave de ser uma mordomia, de exercer uma mordomia fiel, porque o maior interessado nisso é Deus, as coisas começaram a serem transformadas na minha vida. Então eu necessitava, e aí foi quando eu dei o primeiro passo, né? Graças a Deus, eu creio que Deus já estava ali, ó, de olho em mim há muito tempo por essa necessidade da ficha cair e de eu falar um sim e de eu ir em busca desse conhecimento. Então, essa busca por esse desenvolvimento, por esse conhecimento e essa multiplicação, ela é feita a cada dia. Eu coloquei aqui a cada ano, mas é a cada dia, a cada mês, a cada ano, tá bom? E isso vai sendo construído. A sua vida financeira, dependendo do estágio, do degrau que você está, ela não vai mudar, ela não vai se transformar de hoje para amanhã. Eu preciso dar tempo, eu preciso exercitar, eu preciso colocar em prática para eu ir construindo. Por um acaso, nós quando plantamos uma plantinha qualquer, seja ela frutífera ou não, se eu plantar a semente dela hoje, ela amanhã vai estar crescida de uma tal forma que ela já vai ter folhagem? Sim ou não? Né? Eu acho que vocês vão escrever aí, mas eu tenho quase que certeza que a resposta de vocês vai ser não. Da mesma forma, é na nossa vida financeira, nesse nosso pilar, nós precisamos desenvolver, né? Fazer desenvolver para as coisas acontecerem. Uma coisa principal, uma característica principal deste meu papel de mordomo é eu ter consciência do que é desejo e do que é necessidade. Enquanto eu não souber o que é desejo e o que é necessidade na minha vida, eu vou agir de uma forma compulsiva. Eu vou ter uma ação, eu vou ter um comportamento errado, indesejado. Eu falo que eu era uma pessoa precipitada, né, nas minhas decisões. Eu vou falar para vocês que já melhorou muito. Eu não sou perfeita ainda na minha reação. Eu ainda tenho um certo grau de precipitação, mas hoje eu tenho consciência. E o que eu falo? Deus, por favor, por gentileza, eu faço uma oração e falo, Deus, me ajuda. E quando eu reconheço que eu errei, hoje eu também tenho essa consciência. Eu me coloco diante de Deus e eu peço perdão, porque hoje eu tenho essa consciência de que eu preciso me libertar das coisas que me prendiam.
E ainda existem situações que querem me prender nessa área financeira. Então, a única forma de eu alcançar essa libertação é essa consciência, é esse conhecimento de que eu estou fazendo a coisa errada, me posicionar, né? Me posicionar. Se você que está aqui, se tem alguma pessoa que está aqui e que ela não tem essa crença de tem que se posicionar diante de Deus, então que você tenha essa consciência de que você precisa se posicionar para você ter um futuro melhor, para você ter uma velhice melhor, para você não ser ninguém tirar proveito daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ok? Então, ter consciência do que é desejo e do que é necessidade é muito, mas muito importante. Você precisa também dar importância a esse conhecimento do custo, do seu custo financeiro familiar, que era uma outra coisa também que eu aprendi nesse processo e que eu não sabia. Eu simplesmente pegava os recursos que eram creditados, isso já em outra fase da minha vida, e eu ia lá pagando os meus compromissos e nunca sobrava. Eu falava assim para algumas amigas, mas como você consegue guardar dinheiro e eu não consigo? Muitas vezes eu admirava, eu sou uma pessoa que admiro pessoas e que eu admiro também situações, como posso dizer, além de admirar a pessoa em si, mas eu admiro a forma, o estilo de vida de certas pessoas. E aí, o que acontecia? Eu admirava muito o estilo de vida das pessoas, do ambiente que eu convivia, que elas conseguiam falar e mostrar que a vida financeira delas era uma vida financeira saudável. E aí eu vou contar uma breve memória aqui que um dia aconteceu. A minha assistente da escola onde eu trabalhava, ela era uma pessoa que ela amava viajar. E aí um dia ela falou assim para mim que a primeira coisa que ela fazia quando o salário era acreditado na conta dela, a primeira coisa que ela fazia, ela tirava uma porcentagem daquele valor que era acreditado e ela guardava. Ela construía uma reserva financeira, que é esse outro último item que está aqui, um termo que eu nunca tinha escutado falar na minha vida e que vocês também falando aqui, contando aqui para vocês da minha, como posso dizer? Da minha vulnerabilidade, esse termo, reserva financeira, ele está na Bíblia. Existe um versículo da Bíblia que está em Provérbio que diz que quando nós não temos uma reserva financeira, nós somos tolos. E quando eu um dia tive a consciência de que eu era tola, eu falava assim: Deus, me perdoa, foram tantos anos da minha vida que eu vivia na tolice. E essa pessoa, essa minha assistente, ela falou isso com tanta credibilidade que naquele dia eu falava: nossa, Deus, me desculpa, eu não estou fazendo acepção de pessoas, eu só estou contando aqui a minha experiência, mas foi o que eu pensei. Nossa, Deus, ela nem tem o conhecimento da tua palavra, né? E ela consegue fazer isso com tanta responsabilidade, com compromisso, com seriedade, e eu estou aqui, conheço a tua palavra e eu não exerço esse papel de ser cautelosa, de construir essa reserva financeira. Ok? Então, este conhecimento, este custo financeiro da família, isso precisa. Isso é necessário, é uma necessidade. Você saber o quanto que você se custa, quanto que a sua família se custa, quanto que você, por exemplo, se você está vivendo, se o seu estilo de vida ele está acima do que você ganha, se ele está muito justo, o que você pode fazer no seu estilo de vida para você, então, ter esse conhecimento, esse custo financeiro apropriado para a sua vida hoje. Você também, como
como mordomo, você precisa ter metas estabelecidas, registradas, acompanhar e a realização. Eu chamo isso, gente, de fé, porque Deus, ele te chamou para ser mordomo. E se Deus te chamou para ser mordomo, eu vou ler aqui, é algo que eu escrevi. Olha só que interessante. Ai, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Só um minutinho, por favor, aqui. Eu trouxe aqui além da definição do que é mordomia, eu escrevi aqui que Deus, ele te colocou no papel de mordomo. Tudo é dele, tudo é de Deus. Aquilo que nós administramos, que nós adquirimos, é dele. Achei a frase que eu queria falar para vocês. Mas é Deus quem coloca você com uma autoridade de mordomo. Essa autoridade de mordomo que você tem hoje, que você está aqui me ouvindo, não foi ninguém que te designou, ninguém na face da terra. Quem te designou este papel de mordomia foi Deus. Então, como mordomo, você também precisa ter metas estabelecidas, registradas, acompanhar a realização, porque você está cuidando das coisas de um rei, não é de qualquer rei. Você está cuidando dos bens do rei dos reis que ele designou, que ele te confiou aqui na face da terra. Ok, vocês estão me entendendo? Está sendo bom para vocês essa participação de vocês aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Ou faz sentido isso que eu estou aqui compartilhando com vocês? Me dá um joinha assim ou um joinha assim, né? Vamos ver aí como é que estão saindo os joinhas, né? Eita, tá saindo pouco joinha. Então significa que eu preciso melhorar. Mas olha, tem situações aqui, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, enquanto eu estou compartilhando, que vai me trazendo entendimento, e também em outras comunicações aqui, eu falo, me falta algumas expressões, tá? Mas tudo bem, esse é o momento de poder aqui se conhecer e estamos juntas. Outro detalhe que eu aprendi quanto à mordomia. O mordomo, ele é generoso. O mordomo, ele vai crescer e ele vai contribuir. O mordomo que ele só cresce e ele não contribui, ele deixa a desejar. O mordomo que não tem crescimento, logicamente, né? Ele também não vai contribuir. O mordomo que retém o que na administração dele, quando ele retém essa contribuição, quando ele retém o princípio, e aqui eu vou falar uma coisa muito clara, quando ele retém o princípio do dízimo e da oferta, que para mim é um princípio de obediência extremamente claro na palavra de Deus, ele então, quando ele retém essa contribuição, quando ele retém esse princípio, ele então atravanca o progresso da vida financeira, né? Desse mordomo, de você enquanto mordomo que você está aqui, ok? Vamos lá para o próximo slide, então. Diante disso, gente, eu também trouxe aqui um versículo bíblico para vocês, que está no livro de Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: tudo o que eu e você fizer, nós devemos fazer com todo o nosso coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, que eu e você estamos servindo, tá bom? E o que acontece, gente? Esse versículo ele vai trazer aqui para mim e para vocês agora um conceito sobre trabalho. Por quê? Porque olha aqui, ó. Aqui ele está me trazendo o conceito de que tudo que eu fizer, eu devo fazer com me ajudem aí lá com o termo que vocês falaram para mim, quando eu me perdi, com
Alguém pode abrir o microfone aí e me falar? Me fugiu aqui, eu vou até escrever a lápis quando eu falei lá da oferta. Motivação. Achei aqui a palavra. Então, aqui, com a motivação, tudo que eu faço, eu tenho que ter a motivação certa. E para eu ter a motivação certa, eu preciso ter conhecimento. Porque quando eu não tenho conhecimento, que é o que me traz a luz, que é o que me tira da ignorância, então eu tenho a motivação errada. E se eu tenho a motivação errada, com certeza, o resultado, o fruto daquela motivação, o comportamento, ele vai ser um comportamento errado, ele vai ser um fruto não saudável, ele vai ser uma motivação que vai me levar à falta de entendimento, de consciência, ok? Pois bem, então se eu tenho que fazer tudo como se fosse para Deus, então aqui também tem alguns itens que nós devemos ser atenciosos. Por exemplo, eu devo ser exemplo no que eu faço, né? É lógico que, em primeiro lugar, eu tenho que ser exemplo no que eu sou. Mas como eu estou falando sobre trabalho aqui, então eu estou falando sobre o que eu faço. Porque eu também já sei, eu já tenho consciência de que eu devo ser exemplo de quem eu sou. Então, eu devo trabalhar com afinco, mas não esquecer de ter equilíbrio neste trabalho. Se eu estiver à frente de uma equipe, se eu estiver como chefe da minha empresa, eu tenho que saber delegar tarefas. E aqui eu vou falar mais uma característica que me veio aqui quando eu também passei por essa experiência. Eu trabalhava de 8 a 10 horas de trabalho por dia. Eu tinha um tempo de trabalho, uma rotina intensa. E aí eu vivia me comparando com outras pessoas, com outros professores da área. Existiam alguns professores que eles trabalhavam um período somente, que era um período de 4 a 6 horas, que era uma carga horária para um professor que tinha somente um turno de trabalho. Nos meus 30 anos de trabalho, eu tive 2 turnos de trabalho. E eu não me entendia por que é que mesmo ganhando, vamos colocar assim, duplamente, e a minha vida era daquele jeito, né? Tão desregrada, assim que era. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque o trabalho, eu não posso pensar com essa crença limitante. Para eu resolver os problemas financeiros que eu vivo hoje, eu preciso trabalhar mais. Essa é uma mentira, de uma forma muito clara. O que você precisa é achar os ralos de dinheiro, os ralos pelo qual você está escoando, né? Pelo qual está escoando os seus recursos. E você, se precisar trabalhar mais, tudo bem, mas você precisa ser consciente de quanto é que você vai trabalhar mais, como vai ser a qualidade desse seu trabalho, o que você vai priorizar nesse seu trabalho, o que é que você vai abrir mão, até mesmo para trabalhar menos, para você ter uma qualidade de tempo com a sua família, certo? E aí, quando isso também foi claro para mim, as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que tinha sentido, que a solução não estava no tanto de horas que eu trabalhava, mas a solução estava na qualidade de como eu ali administrava através do meu trabalho. Outra característica da mordomia é você ser uma pessoa justa, responsável, honesta, com os seus compromissos financeiros. Eu não vou me deter aqui a cada um desses pontos, porque o meu tempo já está bem curtinho. Então, eu quero acabar aqui o workshop para poder conseguir aqui ouvir de vocês, tá bom?
Nessa característica de mordomia entra honrar aos colegas de trabalho, aos meus superiores, né? No meu caso, era na área profissional. Eu não sei quem são os seus colegas, os seus superiores, onde você está hoje no seu patamar profissional, qual é a sua profissão? Mas uma coisa eu digo para você, para Deus, não existe você estar na empresa X ou na empresa Y. Todas as características que são apresentadas na Bíblia para ser um mordomo fiel é para todas as profissões, é para todos os degraus que você, que eu, que nós estamos vivendo, ok? Pois bem, uma coisa que é muito importante também nesse posicionamento de fazer tudo como fosse para Deus é ter uma visão extraordinária do seu futuro. Essa era uma crença muito limitante na minha vida. Eu não sabia onde eu queria chegar, eu não tinha foco, eu não tinha consistência, né? Eu não tinha ambição, como eu falei para vocês, que eu nem sabia a diferença. Hoje, eu tinha medo de ambicionar alguma coisa. Eu tinha medo de ter um carro X. Eu tinha medo de poder ter uma casa Y. Por quê? Porque eu tinha medo de que aqueles bens materiais iriam me separar de Deus. Eu não iria para ter uma vida eterna. Até que um dia eu descobri que essa ambição, como eu já falei, era algo do meu interior que estava muito mais ligada com a minha motivação. E hoje eu sei que é lógico que ganância não vem como princípio na palavra de Deus, porque ganância é um pecado. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que nesse final de semana eu estava estudando, fazendo leitura, e que Deus me chamou a atenção. Ganância é um ídolo. Ganância é um ídolo de idolatria. Então, o que acontece? Quando as pessoas que a gente conhece, que elas não têm temor a Deus, e a gente consegue perceber nessas pessoas essa ganância, que para eles é algo muito natural, de quererem ter mais, de quererem serem ricos. Eu hoje já consigo identificar que existe um ídolo ali de idolatria na vida deles. E é por isso que Deus fala, né? Jesus fala lá nos evangelhos, e eu tenho certeza que todos vocês sabem disso, que a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro... não tenho aqui esse versículo de cor na minha cabeça, mas para o dinheiro ele não ser o dono da sua vida. Se alguém achar esse versículo aí e quiser ler, abre o microfone, levanta a mão, que eu estou aqui olhando para você e você pode ler, tá bom? Mas isso é o que me veio agora no pensamento em relação a gananciar. Mas ter uma vida uma visão extraordinária do futuro, isso é fé, gente. Isso é fé. Cada um de vocês que está aqui, Deus te chama para que você tenha essa visão extraordinária. Olha, Deus, hoje eu estou numa posição de devedora, mas eu tenho fé que muito em breve, com um coração totalmente motivado, de maneira certa, eu vou deixar de ser devedora. Eu vou me tornar uma empreendedora. Eu vou me tornar uma investidora, que até então a minha mentoria é como sair do estágio devedor para poder chegar ao nível de investidor, certo? Então, essa visão, gente, não é algo que qualquer pessoa fala para aí, fala assim, isso não existe. Isso existe, isso está na Bíblia, isso se chama fé. Quando eu quero almejar algo que está no coração de Deus para poder chegar lá. Nós temos muitos exemplos da Bíblia que também não temos tempo aqui de poder estar falando, mas, na realidade, quero falar só aqui da passagem quando eu creio que foi Jacó, quando ele foi lá e colocou quando ele colocou na frente do rebanho, ele colocou ali uma cerquinha
para que aquele rebanho eles pudessem estar olhando para aquela criação de Jacó. E eu vou pedir por gentileza, se eu estiver errada aqui no personagem que eu coloquei, vocês me corrijam, porque isso foi o que me veio agora no entendimento. E ali, naquele momento, quando Jacó, ele criou, né? Quando ele criou aquela circunstância para poder o rebanho ficar ali olhando, ele estava ali criando uma visão extraordinária de multiplicação do rebanho para ele. Ok, gente? Vocês estão me entendendo? Estou sendo assim, como posso dizer, sem sentido para o que eu estou aqui me explicando para vocês? Ok, pois bem. Então, essa visão extraordinária do futuro, ela é um item importante para fazer a nossa vida financeira também virar a chave. E é essa visão extraordinária do futuro que as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, eles usam esse termo visão extraordinária do futuro, mas que a Bíblia chama de fé, e eles agarram essa visão extraordinária do futuro, eles colocam muito apoio nisso para poder eles continuarem ali adquirindo, crescendo, fazendo as coisas, o pilar financeiro da vida deles crescer e multiplicar, ok? Pois bem, no meu trabalho, eu preciso respeitar a minha saúde física, a minha saúde emocional. Eu preciso compartilhar com a minha família quando eu tenho anseios. Quando você que está aqui no grupo e você é casado, você tem que ter consciência de que a sua vida financeira, ela não é somente sua enquanto esposa ou esposo. A sua vida financeira, ela é da família, do papai e da mamãe, se não tem filhos, do papai, da mamãe e dos filhos, quando os filhos já conseguem entender, do papai e da mamãe, quando os filhos ainda não conseguem entender ou viver ou poder estar ali colaborando, vivendo, ajudando, ok? E priorizar e valorizar o tempo de qualidade junto com a sua família, tá bom? Bem, essas são umas das características diante de como fazer as coisas como se fosse para Deus, tá bom? Além, primeiramente, quem tem que estar presente em todos esses pontos, em todos esses detalhes aqui que eu coloquei para vocês, é o próprio Deus. Mas, em segundo lugar, você precisa avaliar, você precisa trazer essa consciência de como hoje está a sua situação em relação ao seu trabalho, né? A sua posição, ok? Então, vamos lá, nós estamos terminando já. Olha aqui, o próximo versículo que eu trago para vocês é sobre gratidão. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, aqui, ó, a terceira chave, eu coloquei terceira, mas como eu já falei, eu entreguei aqui, queira você concordando ou não, e você vai poder compartilhar lá no nosso grupo. Eu vou deixar o nosso grupo aberto por pelo menos 2 dias que o grupo vai existir ali, eu vou explicar para vocês, mas para ali no nosso grupo, vocês poderem compartilhar se tudo isso que vocês viveram hoje comigo, se fez sentido para a vida de vocês, porque são esses feedbacks que eu vou poder continuar melhorando a dinâmica dos meus próximos workshops, que vocês vão me ajudar a divulgar, por gentileza, tá bom? E nessa terceira chave que fala sobre gratidão, é que, na realidade, a gratidão, ela abre portas, ela nos proporciona momentos, quando estamos passando por momentos de desafios, ela nos proporciona a olhar para Deus e a falar assim, fazer uma oração e falar assim: Deus,
Olha, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras que eu estou vivendo agora, mas eu tenho a plena certeza que o Senhor olha para mim com um olhar de amor, e eu sei que nisso tudo o Senhor quer que eu tire uma lição para eu poder corrigir, para eu poder ser transformada. E em vez de eu reclamar, eu vou agradecer. Então, esta chave é a chave da gratidão. Sabe que quando eu usava a comunicação verbal, eu pensava que o meu olerite, eu chamava de miserite, naquela hora eu estava ali demonstrando a minha ingratidão primeiramente por Deus, a minha ingratidão pela saúde que Deus tinha me dado, a minha ingratidão pelo trabalho que eu estava fazendo, a minha ingratidão pelos alunos que eu atendia. Olha só a dimensão que chegava a eu verbalizar que o meu olerite era um miserite. Em nome de Jesus, hoje eu já agradeço a Deus por ele ter me libertado, porque todas essas chaves que eu aqui entreguei para vocês foram chaves que foram abrindo meu entendimento através do conhecimento e foram me libertando na minha vida financeira, ok? Gratidão, gente, é um estilo de vida, é a motivação certa. Ingratidão é a motivação errada e que também é estilo de vida de muitos seres humanos. E eles não entendem e eles não compreendem que o estilo de vida deles está enfermo. A gratidão ou o contentamento, elas são referência para as coisas boas que acontecem. Para os bons acontecimentos, mesmo diante de um desafio, a minha posição é celebrar. Deus, muito obrigada, porque o salário deste mês, eu cobri todos os meus compromissos. Eu consegui guardar somente R$ 50, mas eu te sou grata, Deus, muito obrigada. Então, uma pessoa ingrata não reconhece, ela vai comunicar da seguinte forma: olha, eu tô cansada, eu só trabalho, esse mês só deu para pagar as contas, só sobrou R$ 50. Você consegue perceber a diferença de uma comunicação saudável, de a gratidão e a comunicação errada, potencializando a ingratidão? Bem, né? Então é isso aí. E para os acontecimentos ruins, em vez de eu verbalizar, de eu ser ingrata, de eu reclamar, de eu criticar, de eu espernear, de eu ser, às vezes, né, diante da família, como posso dizer assim, paparicada, ou qualquer outro sinônimo pejorativo de querer as coisas do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu quero receber, do jeito que eu quero ter. Para esses acontecimentos ruins, eu devo pensar, eu devo me conscientizar. O que é que eu posso fazer para corrigir, né? Essa falha, essa vida financeira que não está saudável hoje, ok? Então, aqui, gente, termina a minha apresentação do meu trabalho através de vocês que estão presentes aqui nesse workshop. Eu creio que vamos mais longe quando estamos juntas, quando estamos juntos, quando adquirimos conhecimento, quando esse conhecimento eu quero elencar muito bem, que primeiramente é um conhecimento primeiramente genuíno. Conhecimento genuíno é aquele que somente a palavra de Deus, a Bíblia, pode nos dar. Não existe mais ninguém que pode nos dar este conhecimento genuíno. E foi essa a transformação que começou na minha vida há mais de 14 anos atrás, quando eu comecei a fazer esse curso. Pois bem, e eu comecei a perceber o quanto existem irmãos que a gente gostava de poder contagiá-los a ter essa visão que eu fui construindo com esses anos. Não foi de um dia para o outro. E muitas pessoas, eles falavam assim: olha, isso para mim
usavam um nome bem forte, que agora também, se alguém no grupo puder me ajudar, que eles falavam assim, isso para mim é uma coisa muito longe de ser alcançada, isso para mim é algo que jamais vai acontecer. Eles próprios já comunicavam o quanto isso era impossível para eles, porque eles não criam. E a própria Bíblia diz assim, que quando nós não cremos, nós somos incrédulos. Então, hoje eu quero desafiar vocês a acreditarem que a pessoa mais interessada em que vocês tenham a vida de vocês financeira totalmente equilibrada, abundante, é o próprio Deus. E em segundo lugar, a segunda pessoa que deve mais se interessar para isso acontecer é você mesmo. E você só vai fazer isso acontecer quando você der o primeiro passo. Por quê? O primeiro passo seu, porque o primeiro passo de Deus já foi dado lá na eternidade. A própria Bíblia diz assim, que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Por muitos anos da minha vida, eu pensava que essa vida abundância era não ter problemas nenhum. E eu olhava muito para o jardim do vizinho e eu falava assim, puxa, aquele vizinho não tem problemas. Mas hoje eu sei que essa vida abundante é ter uma vida com Jesus para todos os pilares da minha vida, que são 11 pilares, e que eu só tratei um pilar aqui, que foi o pilar financeiro, e eu falo, Deus, eu quero mais de ti, me ajuda a alcançar, me ajuda a avançar, me ajuda a enxergar como é que a sua abundância pode alcançar a minha vida. E eu posso falar para vocês aqui que tudo isso aconteceu quando, há 3 anos atrás, quando entramos na pandemia, eu fui atraída por um curso de educação financeira na internet. Eu era muito cuidadosa, mas também era muito medrosa de seguir, de querer aprender com qualquer pessoa. E eu falar, e Deus me levou a ser mentorada por uma pessoa de cristã, com temor a Deus, e eu me espelho muito, muito nessa minha mentora, tá? Então, o que acontece aqui, gente? O meu produto, eu tenho um produto, e aqui eu vou expor o meu produto, e eu não vou aqui colocar para vocês nenhuma obrigação. Eu estou aqui, eu creio, eu tenho a plena certeza que até essa imagem aqui, eu fiz o meu melhor por vocês, eu agreguei a vocês, né? Mas eu desenvolvi um produto que é uma mentoria individual e uma mentoria em grupo. E hoje eu estou aqui mostrando para vocês essa minha mentoria em grupo. Eu já tive, no mínimo, 5 mentorados, todos individuais, mas eu creio que hoje, não hoje, mas hoje eu estou aqui apresentando porque foi isso que nasceu no meu coração nessas semanas que eu estou aqui buscando em Deus esse workshop. E aí a minha mentoria é como deixar de ser endividado para ser um investidor. Essa minha mentoria faz 4 encontros online com essas datas que já estão aqui. Eu vou colocar isso lá no grupo de uma forma bem assim, tranquila, transparente, né? E através dessa nossa mentoria, eu vou estar conversando, compartilhando, ensinando vocês a como vocês fazerem o mapeamento das dívidas de vocês, a como vocês fazerem um plano para se livrar das dívidas. E vou falar para vocês que esse plano não é um plano fantasia, pirlim pim pim, vara mágica que vai fazer assim, tchum, e vai acontecer, porque não é, porque é preciso
compromisso, responsabilidade, ousadia para poder você deixar de ser devedor até você se tornar um investidor. Eu vou ensinar para você como é que se cria uma reserva de emergência e eu vou ensinar para você como é que você pode se tornar uma investidora financeira. E tudo isso, gente, olha só, não existe no planeta Terra. Eu vou ser bem audaciosa a falar isso. Um curso com 4 encontros por este valor de R$ 269. Olha só. Olha, gente, para eu chegar aqui nesse degrau, nesse nível de estar com vocês, eu já fiz muito investimento na minha vida financeira. E eu vou falar para vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento que vocês estão me abençoando ao me ouvir, vocês estão me honrando, vocês já honraram a Deus em primeiro lugar com essa oferta que vocês fizeram, né? Eu sei que teve algumas pessoas aqui que já contataram comigo no particular e tá tudo bem e vão honrar com a sua palavra, mas essa é uma forma de eu continuar. Eita, tô aqui, ó, com os coraçõezinhos. Muito obrigada. Eu tô me sentindo muito honrada e eu tenho que falar aqui para vocês que esta mentoria em grupo, ela tem muito mais a ver com o propósito que Deus tem para a minha vida, para o que Deus tem me chamado a fazer, onde Deus tem me colocado, do que mais com necessidade, né? Com uma necessidade de querer aparecer ou de querer ganhar dinheiro, né? Então, esse é um momento vulnerável aqui que eu estou compartilhando com vocês, mas hoje, pós esse workshop, essa é a minha primeira vez que eu estou aqui fazendo esse workshop online com esse grupo, com tantas pessoas aqui que me deram credibilidade e que me apoiaram, e que tem outras que estão aqui, né, me apoiando e me honrando, mas poder falar para vocês que hoje eu tenho um produto. E que esse produto custa hoje R$ 269 e que não existe na face da Terra nenhuma mentoria saudável, transparente, com o conteúdo, com temor a Deus, né? Para poder vocês aprenderem nesses 4 encontros, que é do dia 14, na próxima terça-feira, e nas outras próximas terça-feira, e declarando e profetizando sobre a vida de vocês, desejando que você pode, que você é capaz de deixar de ser um endividado para se tornar um investidor. Porque quando eu comecei a ser investidora, eu tinha vergonha de falar que eu investia somente R$ 100. Eu me julgava e falava assim: eu não posso falar que eu sou uma investidora, porque um investidor não tem somente R$ 100 na sua conta investimento. Mas ali Deus me falou que eu nunca iria chegar a ser uma grande investidora se eu não começasse ali por uma semente pequena de investimento. E ali eu tinha que quebrar uma crença limitante, que investidor precisa ter muito recurso investido. Eu aprendi e quebrei essa crença, transformei essa crença, que investidor é aquele que é um bom mordomo, que é um mordomo fiel, que usa bem os recursos que Deus lhe coloca, né? Para você administrar, para você investir, porque um dia, eu tenho certeza disso, um dia nós vamos colocar diante de Deus, nós vamos esse compromisso, essa responsabilidade que Deus